Boa noite, meus amados, a paz do Senhor. É com alegria que estou aqui novamente. Hoje nós estaremos encerrando a nossa campanha, o nosso propósito de 7 semanas, cujo tema é que o céu não está em crise. Eu quero trazer apenas uma pequena reflexão para você nesta noite a respeito do que Deus colocou no meu coração, sobre este tema, o qual está pautado, está direcionado aqui no livro de Lucas, no capítulo 1, o verso 37, que diz: porque para Deus não haverá impossíveis. Amado, eu me perguntei quando fala esse tema, o céu não está em crise. Eu procurei no dicionário o que é crise. E crise diz assim: é um momento perigoso ou difícil, período de desordem, situação conflituosa, tensão, expressão de ausência, carência. Crise é sinônimo de apuro, dificuldade, ataque, acesso, conflito, carência, queda, enfim. Tudo isso se refere à crise. É o que nós estamos vivendo hoje. Se nós olharmos o mundo nesse prisma, nós encontramos esses sinônimos. Estamos vivendo um dos momentos mais difíceis e delicados da humanidade. O medo, a incerteza, tomou conta de todos. As coisas parecem tudo ficar de certa forma impossível. Mas eu quero te dizer uma coisa, que Deus está no controle de tudo. Deus nunca perdeu o controle de nada. E é nesse versículo dessa campanha, desse propósito de 7 semanas que fizemos e que hoje se encerra, esse período. E eu quero encorajar você a ter e exercer essa fé e acreditar que o céu não está em crise. Nós aqui na terra, nós homens, podemos sim estar em crise, porque tudo parece, o que nos envolve, que está ao nosso derredor, Os noticiários, as situações, elas estão nos trazendo para cada um de nós esse conceito, essa situação tão difícil que nós estamos vivendo, nos traz esse direcionamento de que nós estamos em crise. Sim, se olharmos, realmente estamos em crise, mas nós temos como cristãos, nós olharmos com o nosso olhar de fé. Tudo parece que está difícil, impossível, mas antes eu quero falar sobre crise. Eu quero falar com você sobre crise. Sabe o que pensando, o que eu percebi? Que as pessoas gostam de atribuir tudo o que está acontecendo ao futuro. Ou seja, elas têm o costume de agir por deduções. As pessoas já antecipam, talvez dessa forma, o sofrimento. A crise, antes de acontecer, já está antecipando a situação. Aí vem, se hoje está assim, imagine amanhã. Se hoje morreram tantos, você imagine amanhã, parece que não vai acabar. Se hoje já está dando esses sinais, é porque amanhã vai acontecer um grande desastre, vai acontecer coisas terríveis. É o fim da linha. Para muitas pessoas já tem esse sentimento. Não tem mais jeito, é o fim. E agora temos entre nós, que nós estamos vivendo tão forte esta pandemia, esse Covid que está assombrando o ser humano. Pessoas desesperadas, entrando em depressão, adoecendo mais a mente, a cabeça do que o resto do corpo.
problema maior de muitas pessoas, de uns 3 meses para cá, com esse isolamento, com essa situação, dessa crise que nós estamos vivendo, as pessoas estão adoecendo mais da cabeça, do psicológico, do que o próprio corpo. Não devemos aqui dizer que nós não devemos nos preocupar, de nos precavermos, de cuidar, sermos prudentes. Eu sempre tenho falado isso, que nós devemos sim termos o senso de prudência, de nos resguardarmos, de cuidarmos, né? Mas não entrarmos em desespero. Nós não podemos deixar que essa situação nos atinja de certa forma para que nós possamos desestabilizar o nosso emocional, né? Assim, de trazer uma doença maior do que o próprio vírus que está aí. Sabe qual é a única certeza que nós temos, amados? Que nós não podemos prever o futuro. Nós não podemos. Nós podemos fazer planos, nos preparar, nos precaver, como eu falei, como eu disse, né? Mas o amanhã pertence a Deus. Só Ele sabe o que vai acontecer. Quantas vezes nós assistimos, né, os noticiários e pensamos, essa crise vai alcançar meus irmãos, a minha família, meus amigos, etc. Vai chegar à minha casa. E o que será de mim? Quantas pessoas pensam dessa forma, né? Vivem em função do amanhã. Lógico que nós devemos sim, como eu falei aqui, nós devemos nos preocupar, sermos prudentes, né? Mas não ao ponto de criarmos a situação antes dela acontecer. O mundo pode estar enfrentando a maior dificuldade de sua história, amados, mas o céu não está em crise. Nós estamos passando talvez um dos momentos mais difíceis que a humanidade já passou, né? Do século XXI, com essa questão desse vírus. Mas eu quero te dizer uma coisa, esse tema veio a calhar, o céu não está em crise. Quem está em Cristo não está em crise. E o nosso socorro vem de lá, vem do nosso Senhor. As nossas circunstâncias humanas não determinam o agir de Deus. Não são essas circunstâncias que nós estamos vivendo que vai determinar o agir de Deus. Ele pode sim, eu tenho certeza, de fazer prosperar nos momentos de crise. Quantos irmãos têm me procurado e falado, pastor, nesse momento é que minhas coisas estão dando certo. Quantos? Tem muitos. E através desses testemunhos, através dessas palavras positivas que tem nos dado ânimo para crer que pela fé, pelo agir de Deus, nós estamos rompendo, que o céu não está em crise. Deus pode, nos momentos de crise, transformar a sua história. Na crise podem surgir grandes oportunidades para nós. Aqueles que estão em Cristo, aguardando no Senhor, terá oportunidades e grandes oportunidades. São muitos os casos de pessoas, volto a repetir, no meio da crise encontraram novos caminhos e não entraram nessas estatísticas devastadoras que temos aí hoje. Como? Por meio de uma fé que não sucumbe por causa de más notícias. Quantos testemunhos, amado? Quantas pessoas estão vivendo essa fé que não nos abala, que tem recebido, que agora as coisas estão acontecendo de forma que é até surpreendente, né? Porque nós vivemos num sistema onde a crise abala o mundo e achamos que aquela crise nos atinge. Sim, nos atinge, mas nós somos surpreendidos quando nós exercemos a nossa fé e vemos o agir de Deus e as coisas começam a acontecer. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje, que você possa guardar no seu coração, que eu tenho para deixar para você um versículo, que está na passagem bíblica do Salmo 112,
versículo 7. 112, versículo 7, que diz assim: Não se atemorize de más notícia, o seu coração é firme, confiante no Senhor. É muito fácil a gente ficar atemorizado diante de más notícias, mas se o nosso coração estiver firmado no Senhor, não seremos assolados, derrubados pela angústia e pelas ameaças do inferno. Eu quero ir mais além e te dizer que só existe um que pode todas as coisas, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Eu não preciso de intermediários para ir até Deus. Por Cristo eu tenho livre acesso até Ele, e somente Ele pode me levar mais além. Eu não posso anular a morte de Cristo na cruz, porque hoje essa cruz está vazia e Ele está vivo. Não se abale, meus amados. Mantenha o seu coração firmado em Deus e em suas promessas, porque o céu não está em crise. O mal deste século não vai entrar na sua casa e no seu trabalho. Sabe o que vai entrar? A bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores. Eu quero deixar essa simples mensagem, talvez uma mensagem de encorajamento, uma mensagem que é simples, tão simples, não teologicamente colocada, mas uma palavra de coração que traz para o seu coração essa fé racional, essa fé que nos move, que nos leva muito mais além, em saber que o céu não está em crise. Nós, os seres humanos, podemos sim estar em crise, mas eu e você, amados, podemos romper e alcançar o alvo. E o alvo é Jesus Cristo. Eu quero orar por você, encerrando essa campanha, você que colocou seus pedidos diante do Senhor, você que tem situações muitas vezes impossíveis para resolver, mas hoje eu quero orar por você e crendo pela fé, unir a minha fé com a sua, para que tudo possa acontecer e que Deus possa nos livrar de todos os males, que o Senhor possa nos direcionar nesse novo tempo. Eu tenho sempre falado disso, é um novo tempo. Tudo está mudando. Nada vai ficar mais da maneira que era antes. Nós não vamos ser os mesmos, porque Deus requer de nós coisas novas. E são coisas novas que nós vamos romper. E aproveitando esse encerramento, eu quero agradecer a você que tem orado por este ministério, que você tem orado pelas suas causas e também por este ministério, o Ministério Cristão Gileade, que nós estamos começando uma nova história, escrevendo uma história. E eu creio e certeza que nós vamos alcançar os nossos objetivos, mas é com o Senhor, porque eu tenho visto, amados, o mover do Senhor nas pequenas coisas, porque eu fico percebendo, são nas pequenas coisas que ali eu vejo a mão de Deus tratando, cuidando, zelando por tudo aquilo. E eu quero ser zeloso pela palavra do Senhor, pelas coisas do Senhor. E quero te dizer, o céu não está em crise. Não está mesmo, amados. Nunca teve. Porque lá existe um rei. Lá existe um Deus que está sentado no trono. E Ele controla tudo. E nós temos que ter essa certeza em nossos corações. Feche seus olhos, eu quero orar por você nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer, Deus, por essa simples reflexão, onde o Senhor trouxe ao meu coração, onde diz que o céu não está em crise. Se o céu não está em crise, e nós, como filhos, herdeiros e corredeiros em Cristo, nós tomamos posse agora, Pai, desse céu, deste lugar celestial,
onde nós vamos morar na eternidade, para que se materialize em nossas vidas, Pai, e traga sobre nós, Pai, as bênçãos inefáveis do Senhor. Eu quero orar pela vida do meu irmão, pela sua família, pelos seus negócios, pelo seu trabalho, pela situação, Pai, que cada um deles colocou diante do Senhor. São petições, Pai, impossíveis para o homem, mas para o Senhor não há impossível. Eu decreto sobre a vida dos meus irmãos nesta noite. Decreto sobre o lar dos meus irmãos, Pai, que as bênçãos do Senhor, que não acrescenta dor, está lá sobre a vida deles nesta noite, trazendo, Pai amado, o resultado, a resposta que eles precisam. Cuida de cada um, Pai, não deixe que nenhum se perca. Porque seja, Pai amado, as dificuldades maiores ou menores, para o Senhor não existe, mas para o Senhor existe cura, salvação e libertação. E a vitória para aqueles que creem. Eu oro, Pai, em favor dos teus filhos, em favor, Pai, deste ministério, das nossas vidas. Te pedimos, Pai, ser conosco. Obrigado a Deus, nos abençoe em nome de Jesus. Amém, amados? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça e vamos romper, vamos continuar, porque o céu não está em crise. Obrigado, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.